Seja com todos nós. Então, conforme o Marcos anunciou, nós vamos falar sobre Cristo operante, né? Operante, o que significa isso? Aquele que opera, né? Quando alguém está manuseando uma máquina, a gente usa essa expressão, né? Ele está operando aquela máquina. Então, está trabalhando com aquela máquina, né? E, nesse sentido do Evangelho, o Cristo operante é aquele que trabalha incessantemente nessa máquina do mundo, né? Trazendo para todos nós, né, aquilo que a gente necessita, às vezes aceitamos, às vezes não, mas Cristo continua operando permanentemente em favor de cada um de nós, né? Uma frase do Paulo, numa carta que ele escreveu aos Gálatas. Gálatas era uma comunidade, né? Um país, digamos assim, quase um país, né? Na época, logo depois do Cristo, que, que na época lá atrás chamava Anatólia. Hoje é um pedaço da Turquia, como se fosse um grande pedaço da Turquia hoje. Na época que Paulo fazia as pregações, chamava-se Anatólia. Então, Gálatas era o povo da Anatólia. Então, Paulo escreveu para eles, está lá registrado, né, no capítulo 2 dessa carta, versículo 1, a seguinte frase: porque aquele que eficazmente em Pedro faz o apostolado da circuncisão, nós vamos comentar, este também será os gentios. Então, está ali Paulo afirmando que Jesus, né, nos trabalhos que ele sempre desenvolveu, né, mesmo antes de estar entre nós, ele é nosso governador, né, que participou da criação do nosso planeta. Jesus, desde a Terra não existir, ele já existia, e que comandou, né, a nossa Terra, né, na formação dela. E passou a ser responsável, né, pela designação de Deus, né, para os destinos, cuidar dos destinos da Terra. Então, ele opera desde antes da Terra existir até os dias atuais, continua operando, trabalhando, em favor de cada um de nós. E na frase do Paulo, ele diz que ele operou em Pedro e operou em Paulo. Ou seja, ele, junto com Pedro e junto com Paulo, eles trabalharam na expansão do evangelho aqui na Terra. Que as comunidades nascentes, né? O Paulo das comunidades, né? No mundo conhecido da época. E por ter participado e fundado muitas dessas comunidades, ele tinha correspondência com eles o tempo todo. Então, essas cartas do Paulo aos Gálatas, né? Povo que viveu na Anatólia, que hoje é a Turquia. Mas ele diz assim: Jesus operou para o apostolado da circuncisão. Por que circuncisão? Ele estava se referindo desta forma que a Pedro, Jesus designou que ele expandisse o evangelho aos judeus. Aqui é apostolado da circuncisão, porque os judeus, eles tinham essa denominação também, né? Circuncisão, todos nós sabemos que é uma cirurgia que é feita nos meninos, né, em certa época da vida, e que para os judeus aquilo era uma espécie de ligação, a partir dali, a ligação daquela criatura com Deus. Então eles tinham isso como importante na religião deles. Por isso, apostolado da circuncisão, né? Que Pedro ia trabalhar na expansão do evangelho aos judeus. E é interessante que a circuncisão para os judeus é algo que está registrado no Antigo Testamento, está lá.
no livro Gênesis, que diz assim: a idade de 8 anos, todo varão dentre vós será circuncidado. Então, que a religião judaica trazia com ela como um elemento fundamental, né? Embora a gente saiba que pelo fato de ter feito ou não aquela cirurgia não vai fazer diferença nenhuma, mas para eles, judeus, eles tinham isso como algo muito importante. Então, quando Paulo se referiu a Pedro ao apostolar, apostolar é expandir o evangelho, né? Ser o apóstolo que prossegue nos trabalhos da expansão do evangelho. Apostolado da circuncisão, apostolar ou pregar o evangelho aos judeus. E lá, né? Para com os gentios. Quem eram os gentios? Gentios eram todos os outros povos que não eram judeus, os não judeus. Tanto que a gente sabe, né, que Pedro, ele fundou a comunidade da Casa do Caminho, em Jerusalém, e ali, né, Jerusalém, né, em Israel, ele expandiu o evangelho naquelas pessoas, naquele povo. Paulo não. Paulo viajou aos não-judeus, levando a mensagem de Jesus, né, em várias e várias viagens, né, que ele fazia para expandir o evangelho. Então, essa frase do Paulo diz isso, que Jesus, ou seja, trabalhou junto com Pedro e com Paulo para a expansão do evangelho, um numa tarefa, outro na outra, aos judeus e aos não-judeus. Agora, isso é interessante, porque é o seguinte: Jesus convidou Paulo e convidou Pedro para essa tarefa. Eles podiam ter negado, não podiam? Já, não, já estou cansado, o Pedro quer voltar lá para pescar, o Paulo, não, isso aí é muito difícil, muito pesado, não vou fazer. Ou seja, mas eles aceitaram, e a gente sabe que o trabalho deles foi de excelência, né? E por que que a gente fala essa questão? A gente faz até um pequeno parêntese aqui, que é a questão do aceitar essa operação de Jesus. O carta falou, né? Jesus operou em Pedro, Jesus operou em Paulo. Jesus opera em nós também. Nós, cada um de nós, a gente vai ver no decorrer do estudo. Mas é claro, Jesus convida. A gente pode aceitar ou não. Pedro e Paulo aceitaram, né? Passagem do Evangelho de Jesus, essa está em Mateus, no capítulo 28, diz assim, ó, e eis que estou convosco os dias, até a consumação dos séculos. Lembrando que o que está escrito nos evangelhos são palavras de Jesus. Então, Jesus estará conosco até o fim dos tempos, operando, né, através de nós aqui na Terra. E por que é importante essa coisa da operação ou do trabalho, né, de Jesus conosco aqui? Porque através de cada um de nós encarnados é que ele pode estar presente na Terra. Pessoalmente, ele não está mais em presença material, né? Ele está em presença espiritual o tempo todo. Mas para que a vontade de Jesus seja feita aqui na Terra, ele precisa de nós. Como ele precisou de Pedro, como ele precisou de Paulo, para expandir o evangelho na época. Claro, tiveram outros também, né? Mas aqui citou o Pedro e o Paulo. Então, que está permanentemente, ou esteve e estará permanentemente conosco até o final dos tempos, ele está aguardando que a gente dê um consentimento para que ele obre, né, através de nós aqui na Terra. Ou seja, que a gente fazendo bem em nome de Jesus, é Jesus operando através de nós para o bem das pessoas, né? Hoje em dia, nós temos várias maneiras de comunicarmos uns com os outros aqui na Terra. Nós estávamos até falando da questão da informática hoje, né? Então, nós podemos comunicar com as pessoas através do telefone celular, através de uma chamada de vídeo,
uma chamada de voz, de um texto que a gente manda pelo Zap, né? E é tudo instantâneo, né? Ou seja, eu passo aqui um Zap para uma pessoa que está no Japão, ela vai receber quase no mesmo momento, quase. Tem uma diferencinha. Vocês já viram na televisão, quando está passando um jornal, que a pessoa lá no estúdio, né, anuncia, fulana, você que está aí no Congresso, fale para nós desse assunto. Aí a repórter fica, aí todo mundo fica em silêncio, né? A repórter fica assim, calada. Ou seja, ela ainda está ouvindo o que veio lá do estúdio. Essa diferença de tempo é pequenininha, muito pequena. Chama delay, né? Delay é a diferença de tempo que a pessoa falou e que a outra vai escutar. Então, tem uma certa diferencinha de tempo. O Zap que vai para o Japão vai ter essa diferencinha também. A gente nem percebe. Mas no caso do Zap, né? Porque não está medindo. Mas na televisão a gente vê isso. Agora, a comunicação nossa com Jesus é muito mais do que a comunicação eletrônica que a gente usa hoje. Por quê? Porque é pelo pensamento. Esse sim é instantâneo. Não tem tal do delay, não. Não tem diferença de tempo. É instantâneo. Né? Então, ele fala de vida eterna, lá no capítulo 149, ele nos diz isso, que a comunicação material já independe da distância, imagina a comunicação nossa com Jesus ou Jesus conosco. E a gente pode daí colocar os nossos amigos espirituais, representantes de Jesus aqui conosco, nessa comunicação instantânea. Né? Então, está ali na frase inicial do Evangelho de Mateus que Jesus vai ficar conosco, segundo ele mesmo falou, né? Até o final dos tempos. Ou seja, operando, querendo trabalhar conosco o tempo todo. A gente que vai dar abertura ou não. Aí vai depender da gente, né? Algumas religiões colocam que Jesus só opera, ou seja, só tem influência nas pessoas da religião dele. A minha religião, Jesus está, na sua, não. A gente já viu isso em algumas colocações por aí, né? E de modo que isso acabou, isso se chama, até tem uma expressão, né? Essa coisa da pessoa achar que só a religião dela é que Jesus está ali. Religiões cristãs, claro, né? E que na outra não está. Né? Algumas que não são cristãos dizem, Deus está comigo, mas não está com você, porque a minha religião é que é importante. Isso chama sectarismo, né? Sectarismo religioso. A pessoa achar que os bons espíritos, que Deus, que Jesus, só opera ou só está em comunicação com aquela religião, com as outras não. E isso acabou gerando desdobramentos, digamos, lamentáveis. Nós já vimos através da história, né? A gente cita até as questões, né, das perseguições, das execuções, das guerras em nome de Jesus. Tem isso na nossa história, né? E a gente cita dois movimentos, né, que tiveram assim muita repercussão no mundo na época que eles existiram, né? Um desses movimentos foram as cruzadas. O que foram as cruzadas? As cruzadas eram pessoas ou governos, ou os feudos, né, os senhores de castelo, que eram ricos na Europa, ali a 1200, quando existiram as cruzadas. Idade Média, né? Então, ali pelo ano, eles começaram com essa ideia. Que ideia era essa? Eles que tinham dinheiro armavam as pessoas com as armas mais poderosas da época e iam a Israel, Jerusalém, libertar, segundo eles, né? Libertar Jerusalém dos judeus, porque os judeus não sabiam, não eram cristãos, então eles não sabiam cuidar do túmulo de Jesus. Olha a ideia. Mas tinha uma coisa por trás disso. Eles iam lá até simulava que estava protegendo lá o túmulo, coisa assim.
Mas a ideia era, com um exército poderoso, ir lá, pilhar, matar, roubar e trazer os tesouros para eles. O fundo maior era a parte material, né? Mas diziam que, em nome de Jesus, protegeu o túmulo. Como se isso fosse preciso, né? Outro que durou bem tempo, que foi a Inquisição. A Inquisição foi do ano 1233, logo depois que as cruzadas meio que pararam, começou a Inquisição. E olha, ela veio até outro dia aqui, ó. Ela veio até 1621. A Inquisição acabou perto da gente já, né? O que era a Inquisição? A Inquisição eram vários tribunais católicos, da religião católica, que tinham como objetivo analisar a vida das pessoas e ver se elas não estavam promovendo algo que a Igreja Católica não gostava. Dou um exemplo. Mediunidade. As pessoas que eram médiums, na época eram consideradas bruxos, do demônio, isso tudo a gente já viu na história, né? E aí a igreja ia, prendia essas pessoas, fazia interrogatórios, que era mais tortura do que interrogatório, né? Muitas no interrogatório desencarnavam, porque tão violenta era a tortura, né? As confissões que às vezes nem era verdade. A pessoa falava aquilo para poder parar com aquela tortura que estava em cima dele. Que não adiantava nada, depois eles matavam também, mesmo assim. Qual que era o objetivo? De novo, bens materiais. Óbvio, eu sei, eles procuravam, até na mentira mesmo, que a gente chama de fake news, né? Na mentira lá, falar que alguém ali recebia espíritos. Geralmente eles pegavam pessoas ricas. Pessoas pobres, eles não iam perder tempo com elas, não. Para quê? Porque, a exemplo do tribunal da Inquisição, eram julgadas, culpadas, torturadas e mortas. Para fogueira, para uma série de maneiras de eliminar a vida da pessoa. Isso foi a Inquisição. Por quê? Por causa disso, tal do sectarismo. A minha religião é que está certa. Tudo que a sua religião não faz, está errado. A minha que está certa. Mas a época ainda teve essa questão de, em nome de Jesus, fazer essa barbaridade toda. Foram milhões de mortos nesses séculos todos. O país em que a Inquisição foi pior de todas foi a Espanha. Depois é Portugal, França, né? Mais a Espanha, Brasil, teve Inquisição aqui também. Ela acabou em 1821, né? O Brasil, a partir de 1500, eram os portugueses que estavam aqui. Teve Inquisição aqui também. E sempre nesse fundo de pegar os bens materiais da pessoa. Então, a gente vê que através, né, dessa ideia de que a minha religião que é boa, a sua não presta, teve essa separação toda. Né? Hoje em dia, mais nesse patamar de que era uma inquisição, por exemplo. Isso é ilegal, isso não existe mais hoje. Né? Mas existe ainda algumas barbaridades, né, de algumas religiões. Só para a gente ter uma ideia, hoje no mundo nós somos aproximadamente 8 bilhões e meio de pessoas encarnadas e mais ou menos 20 bilhões e meio desencarnadas. Jesus, segundo os Espíritos, né, encaminhou aqui para evoluir na Terra 30 bilhões de almas. Destas, 8 bilhões e meio estão encarnados, 21 bilhões e meio desencarnados. Nós encarnados aqui hoje são católicos. É o maior grupo religioso do planeta. São muçulmanos, não são nem cristãos. E na Índia, né, são 1 bilhão e 200 milhões, tem na Índia e outros países. Tem religiões que dizem ateus, graças a Deus, né? Se dizem ateus. 1 bilhão e 200 milhões. Protestantes, todas as categorias dos protestantes, né, que a gente chama de evangélicos, né? 600 milhões no mundo todo.
Budistas, 500 milhões, está vendo? Está diminuindo. Judeus, 15 milhões só, hoje no mundo. Espíritas, menos ainda, 13 milhões por todo. Religiões são várias, são 100 milhões, mais ou menos hoje. Então, desses aí, são números aproximados, se a gente somar isso, vai dar os 8 bilhões e meio encarnados. Né? De modo que a gente vê que, através do tempo, os pensamentos, né, foram evoluindo de tal e tal maneira que gerou essas diferenças de entendimento, né, ou da mensagem de Jesus, ou da mensagem de outros líderes religiosos. Agora nós estamos falando da operação de Jesus. Jesus, vocês acham que quando Jesus for convocar alguém para alguma coisa, ele vai perguntar a religião da pessoa? Ele não pregou religião, não, né? Ele não disse que tinha que ter religião nenhuma, né? Então, aonde Jesus opera? É na religião A, na religião B, ele opera em todas. Antes de que a pessoa dê abertura. Porque ele pode querer operar com alguém, querer contar com alguém para fazer alguma coisa aqui no plano material. Mas a pessoa não quer, ele não vai forçar, né? Mas quem quiser, ele trabalha. De modo que Jesus está, né, operando sempre aqui da Terra, encarnado, e no meio espiritual, que também tem, né, trabalhos que ali são desenvolvidos, a maioria da população da Terra está lá, desencarnada, né? Então, Jesus conta com cada um de nós para operar nesses ambientes, em nome dele. Né? E se é em nome dele, é para fazer o bem. Né? De modo que Jesus vai estar operando sempre onde haja o bem, onde as pessoas tenham a abertura para fazer o bem em nome dele, ou aqui no plano material, ou no plano, né, dos desencarnados. De que Jesus, conforme a gente viu, em todos nós, encarnados e desencarnados. Mas, para que ele se mostre presente, tanto aqui quanto no plano espiritual, ele precisa de canais. Ele precisa da gente, para a gente agir, né, de acordo com todos os critérios aí de fazer o bem, né, ao semelhante, né, a caridade, mas ele precisa de nós para fazermos isso. Então, ele opera constantemente, aguardando daqueles que ainda não resolveram a seguir Jesus, né, que eles tenham essa decisão. Então, a gente podia comparar, por exemplo, Jesus com uma grande represa. Imagina uma represa de água, mas assim, infinita. Perder de vista, infinita mesmo. E aquele paredão na frente da represa, né? Porque a represa tem aquela muralha na frente, né? Que barra a água para fazer o lago lá atrás. Então, vamos imaginar esse lago, aquela água toda do lago, sendo Jesus. E na represa, nós já vimos isso na televisão, ou mesmo em algum local que tem alguma represa, que tem canais para sair a água quando se abre a represa, né? Fala até de sangrar a represa, né? Então, tem as comportas que são abertas, quando ela está muito cheia, para não tornar, abre a comporta para a água escorrer. Já viu lá em Itaipu, né? Aquelas monte de água saindo, né, nas comportas. Então, se a gente comparou essa água como sendo Jesus, a gente pode comparar as comportas como sendo nós. Vamos imaginar que tem bilhões de comportas naquele paredão, daquela represa imensa. Cada uma das comportas somos nós. Se a gente abrir a comporta, a água, que é Jesus, que é o bem, que são as coisas boas, vão sair através de nós e se espalhar pelo mundo. Né? Então, operar Jesus, né, com todos nós, esse é o objetivo, nos convocando para a gente trabalhar com ele
tanto aqui na Terra, quanto aqueles que estão desencarnados. É, quando a gente pensa, né, na questão da operação de Jesus aqui, que ele precisa de nós, a força da mensagem do Evangelho que ele deixou conosco, né? Nós aqui, de conhecimento do Evangelho de Jesus, a gente já sabe o que é bom, né? Ou o que é certo ou o que é errado. Nós já temos essa noção. E ele espera, então, que a gente assuma, daqui para frente, né? Como se fôssemos mensageiros dele, aqui, no nosso plano material. E a gente pode ver que a mensagem de Jesus ela foi tão importante que ela dividiu a vida das pessoas antes de conhecer Jesus e depois de conhecer Jesus, né? É, poucas pessoas, poucos de nós, né? Nós não sabemos quem conheceu Jesus pessoalmente. Na época de Jesus, o mundo tinha de encarnados aproximadamente 1 milhão de pessoas. Aliás, na Judéia, né, onde Jesus ali pregou, eram mais ou menos 1 milhão de pessoas. Então, muito pouca gente, e nem todos dos habitantes do local tiveram contato com Jesus, né? Foram poucos. Poucos de nós teve contato com ele. E depois de conhecer Jesus, a pessoa mudou. E o conhecer Jesus não quer dizer que seja só pessoalmente. Conhecer a mensagem de Jesus, aí é a mesma coisa. Né? Então, a partir do conhecimento da mensagem de Jesus, as pessoas, nós, né, temos um outro caminho. Aqueles que adotam realmente, né, ou que tentamos, né, seguir a mensagem de Jesus. E a gente tem vários exemplos, né? Por exemplo, Pedro, que a gente citou no começo, ele largou toda a questão material dele, da pesca e tudo mais, né, naquele momento, naquele tipo de sociedade, se foi possível, e foi seguir Jesus. Operou em nome de Jesus aqui na Terra. Criou a Casa do Caminho, cuidava de um batalhão de gente, né, e expandia a mensagem de Jesus. Saulo de Tarso, a mesma coisa. Quando ele conheceu Jesus, ele mudou. Deixou de ser o doutor da lei, né, que inclusive mandou matar pessoas pelos vereditos dele, era doutor da lei, mas ele seguia a lei permitia, né? Foi Saulo de Tarso que mandou matar o Estevão, que é o Santo Estevão da religião católica. Né? Foi o primeiro torturado cristão. Depois que ele conheceu Jesus na porta de Damasco, né, que Jesus apareceu para ele, ele não conheceu pessoalmente, ele mudou. Ele foi aquele que mais expandiu o evangelho no mundo, lá na época de Jesus. Então, a gente vê que vários espíritos, né, que nós sabemos que a gente vem de uma trajetória que antes a gente tinha, assim, às vezes, posturas equivocadas, erradas, e aí a gente veio conhecendo melhor, né, a mensagem de Jesus, com o tempo, a gente vem mudando, né? Então, chega-se a um ponto que a pessoa vive permanentemente com Jesus. Né? Citei Pedro, citei Paulo, Francisco de Assis é outro. Francisco de Assis, a gente sabe, né, é o apóstolo João, lá que conviveu com Jesus, né? Segundo a Joana de Ângeles, é o espírito segundo, o espírito mais evoluído que o nosso planeta já teve. É o Francisco de Assis, o mesmo João. Primeiro é Jesus. Por isso que era o apóstolo predileto de Jesus, né? Era o João. Então, Francisco de Assis, olha o que ele fez em nome de Jesus, né? Ou seja, ele deixou que Jesus operasse através dele, né? Aí a gente tem vários exemplos, da Espanha, ela fundou inúmeras entidades, né? De ajuda às pessoas. Madre Teresa de Calcutá, a Madre Teresa de Calcutá, ela fundou mais de 400 casas de apoio aos necessitados.
durante a encarnação dela. E hoje tem até mais em nome dela, né? Allan Kardec é aquele que veio operar com Jesus, né? Trazendo para nós a codificação da doutrina espírita. Olha que trabalho gigantesco que ele fez, em nome de Jesus. Ou seja, ele permitiu que Jesus operasse através dele, personificando aqui, né? Materializando aqui para nós a doutrina espírita. Mas ele aceitou a mensagem de Jesus. O próprio Jesus pediu a ele, Kardec, que viesse reencarnado com essa missão. De modo que a gente sabe que parte, né, da nossa população da Terra, considerando tanto encarnados quanto desencarnados, adotam um caminho cristão ou um caminho de outras religiões que não são cristãs, não são caminhos positivos, da caridade, do entendimento, né, do respeito uns aos outros. Mas nem todos são assim. Aliás, a maioria da nossa Terra, nos dias de hoje, ainda não está nesse caminho, né? Porque às vezes a gente até está no caminho, mas a gente dá uns deslizades aqui, outros ali, e tenta dar uma aprumada, né, nas nossas dificuldades. De modo que, apesar, né, de todas as dificuldades que a nossa Terra apresenta, Jesus não desiste de nós. Ele continua operando no sentido de que a gente, né, cada um de nós, possa ser aqui na Terra o representante dele, legítimo, aquele que faz algo em nome de Jesus, né? E é claro, aqueles que ainda não decidiram por esse caminho, Jesus continua aguardando, né, para que a própria pessoa chegue à conclusão de que o caminho melhor seria um outro, né? E aí Jesus começa a operar através, né, dessas pessoas. De modo que também a gente lembra que a gente citou Pedro e Paulo, mas isso vale para todos os outros, né? Que a gente citou alguns aqui. Esses espíritos que estão em nível mais evoluído, né? É o seguinte, é que para enfrentar, né, as dificuldades, enfrentar os desequilíbrios da humanidade, eles tiveram problemas na missão deles. Não foi assim. Então eu vou deixar que o Jesus opere por mim, pronto, tudo está resolvido, não vou ter problema. Não. A gente sabe da dificuldade de Paulo, por exemplo, né? Quem já leu o livro Paulo e Estevão, esse livro mostra toda a trajetória do Paulo. Ele ia nas cidades fazer pregações, ia a pé, não tinha recurso, né? Passava dificuldades, era apedrejado, preso, torturado, mas não desistiu. Foi até o final, e no final ainda foi decapitado pelo Império Romano, né? Pedro, outro, uma dificuldade incrível que Pedro teve para expandir o evangelho aos judeus. Existiam várias pessoas naquela época que eram chamadas de judaizantes. O que eles queriam? Eles queriam trazer para o cristianismo tudo aquilo que era comum na religião deles, que eram os judeus. Por exemplo, a circuncisão que a gente citou. Eles ofereciam animais, né, para Deus, eles tinham um Deus único, né, para Deus, para abrandar sofrimentos ou pedir alguma coisa. Jesus mandou matar algum bicho para fazer. Olha que coisa primitiva, né? Mas os judeus, eles queriam trazer isso para dentro do cristianismo. Pedro fez um trabalho danado para expandir o evangelho entre os judeus, que foi a tarefa dele. E o Paulo, para enfrentar, né, todos esse tipo de desequilíbrios aí que a gente citou da humanidade, que ele teve um sofrimento terrível. Como disse, no final ele foi decapitado e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, coroando a missão dele aqui na Terra. Então, às vezes, a gente, quando tenta seguir um caminho novo, tentando seguir Jesus, vai ter alguma dificuldade às vezes, né? A gente sabe disso. Por quê? Porque nós temos um passado que nos cobra alguma coisa ainda.
A gente não somos, na nossa maioria, espíritos equilibrados, evoluídos, né? Uns são mais, outros menos, mas na maioria, digamos, da Terra, nós ainda temos muito problema a resgatar. Então, os nossos irmãozinhos lá do passado, que a gente, né, não fez tanta coisa boa para eles, não, às vezes nos cobram. E quando a gente quer seguir um caminho melhor, eles vêm cobrar. Apresentando dificuldade, apresentando coisas, às vezes, pequenas. Não, hoje eu vou fazer aquele trabalho de assistência, se ensina a hora tal. Nessa hora acontece alguma coisa lá em casa. Isso costuma acontecer. Então, é a gente tentando driblar essas dificuldades, né? E, é claro, Jesus coloca, né, para todos nós aqueles desencarnados que nos ajudam, os nossos mentores espirituais, né? Cada um de nós tem aí o seu anjo de guarda, né? Cada um de nós tem. Quando a gente, e sempre é do bem, sempre para a gente acertar. Quando a gente tem uma comunicação melhor com ele, por pensamento, claro, instantâneo, né? Conforme a gente viu, a gente se dispondo a fazer alguma coisa, ele vai trabalhar junto com a gente, em nome de Jesus, né? Então, diante de todos esses fatos, ficou a pergunta, né? E nós espíritas? Onde nós nos colocamos, né? Em todo esse planeta nosso aqui, a nossa religião, né? A religião espírita, o movimento espírita. E aí, o Paulo, na segunda epístola, ou segunda carta aos Coríntios era quem morava em Corinto, uma cidade que ainda existe hoje, lá na Grécia. Coloca assim na carta. Assim é que, se alguém está em Cristo, quer dizer, aceitou a mensagem do Evangelho, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, porque tudo se faz novo. Então é isso. Quando a gente aceita Jesus, a gente está deixando para trás uma série de coisas equivocadas, né? Sendo espíritas, nós temos, assim, ferramentas grandes para nos ajudar nesse propósito. Primeiro, entender essa coisa que existe espíritos desencarnados, existe encarnados, que nós não ficamos aqui eternamente, mas também encarnados, né? Mas não deixamos de existir, isso nos dá, né, um alento, né? Ó, se eu não conseguir resolver isso na outra encarnação, com certeza eu vou ter oportunidade, e assim vai, né? Então, o espírita sincero, né, como Kardec colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, tem 4, que é uma frase que a gente já ouviu em várias palestras por aí. Essa frase é o seguinte, ó: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, e pelos esforços de domar suas inclinações más. Então, Kardec não está falando que o espírita é um anjo. O espírita adotou a doutrina espírita como modo de vida, está resolvido os seus problemas, todos estão resolvidos aí. E não é assim, né? Mas o Kardec diz o seguinte, que o verdadeiro espírito é aquele que tenta resolver suas más inclinações. Mas eu estou aqui, estou indo. De repente eu dei uma recaída, mas vou voltar a querer seguir um caminho mais condizente com o Evangelho de Jesus. Então é isso, essas tentativas. E numa dessas a gente vai engatar e vai seguir sem dar mais derrapadas, né? Mas na nossa faixa evolutiva ainda comum a gente dar umas derrapadinhas, né? Ainda é comum. Mas é importante a gente saber que a gente sempre vai ter oportunidade de fazer o certo. Basta a gente, né, querer daí. O escritor, né, espírita, o Caibach Schüttel, lá no livro Espírito da Verdade, ele diz uma coisa interessante nessa coisa de operar em nome de Jesus, trabalhar em nome de Jesus aqui na Terra, no nosso caso dos encarnados. Ele diz o seguinte:
Seja, então, voluntário. No templo espírita, tem o dia da distribuição, tem o dia de fazer a limpeza, tem o dia de fazer alguma coisa, eu vou lá colaborar. Então, diz, olha, seja voluntário no templo espírita, e a gente fala do templo espírita porque nós somos espíritas. Ou seja voluntário na sua religião, né? Seja ela qual for. Aí continua o Kabbalah Shuter, né? Participe dos grupos de estudos da sua casa espírita, porque você vai poder interagir com as pessoas, dar ideias, né? Manter esse grupo funcionando. Isso é uma coisa muito positiva. Continue texto social. Se você gosta de escrever, na imprensa espírita, está aí a revista O Médium, que recebe os textos, né? Daqueles que querem publicar. Na divulgação da doutrina espírita, seja voluntário nisso. Qual que é a melhor forma de divulgar a doutrina espírita? Não é falando aqui, não. É uma das formas de falar, né? Mas essa não é a melhor, não. A melhor é a conduta de cada um de nós. Aí a gente vai mostrar para o mundo, pela nossa conduta, que a nossa doutrina nos ensina um caminho com tranquilidade, com equilíbrio, com respeito às pessoas, sem preconceitos. Então, as pessoas, a gente pode fazer essa propaganda para o mundo sem falar até que é espírita, né? Muitos de nós ouvem falar isso. Às vezes lá no trabalho ou na vizinhança. Fulano está com problema. Fala para ir lá procurar a fulana, que ela é espírita. Ela vai poder ajudar, né? Então, ou seja, a nossa conduta vai colocar, inclusive para os nossos companheiros aqui, né, de encarnados, né, que estamos todos juntos aqui, vai colocar uma espécie de uma propaganda de que a doutrina espírita é um bom caminho para nos tornar pessoas melhores, né? Então, essa é a melhor forma. Mas o Kaibachuta, ele faz uma observação. Ele falou lá, né? Seja voluntário, aquelas várias possibilidades ali. Mas ele fala, aliste-se, ou seja, seja voluntário, enquanto você se encontra válido. Quando eu aposentar, eu vou fazer. Quando eu tiver mais dinheiro, eu vou fazer aquilo. Quando os filhos crescerem, eu vou fazer aquilo. Quando não sei o quê, aí já está com 95 anos, 98 anos, aí já não dá mais. O próprio corpo já fica mais lento, com mais dificuldades, né? Então, ele diz, seja voluntário, opere, trabalhe junto com Jesus aqui na Terra, enquanto tenha possibilidades, né? O Eurípides Barçanufo, no livro Espírito da Verdade, ele coloca uma frase interessante, que resume bem o que a gente disse até agora. Ele fala assim, construindo o bem sem alarde. Todas as pessoas que fazem bem, fazem escondidinho, já notou? Vai pôr no trombone aí, falar no microfone que eu estou fazendo isso aqui. Geralmente não. E é interessante que essas pessoas, elas descobrem onde está a necessidade, já notou? Elas descobrem. Tem um sentimento que percebe onde tem uma dificuldade, ela vai lá ajudar. Bem quietinho. Então ele diz, construindo bem sem alarde, no ameno fraterno, os espíritas podem e devem ser os novos samaritanos, aqueles que ajudam sem condição, digamos assim. Eu só vou ajudar se isso aqui é assim, assim, assim. Não, sem. O samaritano fez isso, né? Aquele que foi assaltado, ele foi o único que chegou lá, não, vou ajudar. Não sabia nem quem era, mas ajudou, né? Então, o Eurípides Vassalete lembra lá para a gente seguir o bom samaritano, né? Também, numa outra carta aos Coríntios, ele diz o seguinte, que quando a gente se propõe a um trabalho no bem, que esse trabalho seja firme e constante. Se eu me predispus, vamos assumir aquilo ali como uma responsabilidade, né? Não, sou voluntário, eu não recebo para isso. Mas hoje está fazendo frio. Eu não vou porque hoje está chovendo, né?
Imagina, por exemplo, lá na sopa dos pobres. Tem uma quantidade de prato para lavar com coisa de doido, né? E tem lá um livro. Se faltar um, dois, os outros vão se sobrecarregar de tal maneira que talvez eles não consigam dar conta do serviço. Então, como diz aqui, né? O Paulo, firme, quer dizer, vou assumir mesmo, e cristão, já vou. Às vezes, claro, eu não vou poder ir por alguma razão, mas que seja esporádico, né? Mas no tempo todo eu estarei ali assumindo aquilo que eu resolvi seguir ali, né? E o no capítulo 9, versículo 35, que é o seguinte, está lá escrito no Evangelho: a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Ou seja, Jesus está operando em nós através dos nossos amigos espirituais, mas a maioria de nós não se resolveu ainda. E tem muita coisa para ser feita. E são poucos aqueles que se dispõem ao trabalho com Jesus, né? O Bezerra de Menezes, numa comunicação que ele deu através do Divaldo Franco, essa comunicação não está escrita, não, foi pela voz, psicofonia, né? O Bezerra falou através do Divaldo Franco, e o Bezerra diz o seguinte, ó: sede vós, cada um de vós, aquele que instaura, em primeiro lugar, o reino de Deus no coração e dilatam em direção à família, ao lugar de trabalho, aos vizinhos, a toda a sociedade. Então, ele convoca a gente, né, o Bezerra de Menezes, para que a gente coloque o Evangelho de Jesus no coração em primeiro lugar, ou seja, a gente aceitar Jesus e expandir isso para o mundo, que a gente tem condições, né? E para a gente ir caminhando aqui para o nosso encerramento, eu vou lembrar uma pequena passagem que tem lá no livro Ideias e Ilustrações, do Hilário Silva. Você passa num culto do Evangelho, no lar, onde está ali o pai, a mãe, um rapazinho, filho do casal de 13 anos, mais ou menos, e uma menina de uns 6, 7 anos. Então, são esses quatro que estão ali no culto do Evangelho no lar. E ali, nas preces, né, que se faz, sempre a gente, né, pede a presença de Jesus, que esteja conosco, nos orientando, nos ajudando. E aí, no final do culto do Evangelho, a menininha mais nova, bem espertinha, ela pergunta para o pai dela: mas aqui, o senhor sempre chama Jesus em todo culto do Evangelho no lar, nas preces, né? Mas ele nunca veio. Cadê Jesus? Aí ele explicou: não, Jesus sempre vai estar com você na hora que você faz uma coisa boa para alguém, na hora que você ajuda uma amiguinha sua, na hora que você vê que alguém esteja precisando de alguma coisa e você pede doar aquela coisa, Jesus está ali do seu lado. Você não vai ver ele, não, mas ele vai estar ali. Então, então quer dizer que Jesus está com a gente desse jeito. Entendi. Nesse ponto, batem a campainha. Aí, vai os dois lá correndo, as crianças, né? Curiosas para saber quem é. E aí eles voltam um pouquinho. E a mãe pergunta: quem bateu? Aí o menino: não é ninguém, não. Já a menina, com é um velhinho de cabelo branco pedindo alguma coisa para comer. E ela complementa: e eu acho que Jesus ouviu nossa conversa aqui e ele mandou alguém. Não é assim que ele fica junto com a gente. É para a gente fazer alguma coisa de bem para ele. Todo mundo se desarmou ali, né? Principalmente os pais, claro. Acolheram aquele senhor, atenderam as necessidades dele ali. No dia seguinte, como eles eram espíritas, né, fazendo culto de evangelho no lar, que é um hábito espírita, foram na residência dele, que pegaram endereço, para
a instituição ajudá-lo naqueles serviços que a instituição faz aos necessitados, né? Então é isso. Jesus sempre vai mandar alguém para nós. Aí vai ficar na nossa decisão se a gente vai atender Jesus, o que ele está nos pedindo, ou não, né? Aquele que está mais atento vai perceber que Jesus mandou alguém. Aquele que está muito desligado, muito materializado, talvez nem perceba. Um dia vai perceber. Mas se a gente perceber, já agora, né? Jesus está contando com a gente. Está do nosso lado, contando com a gente, para a gente obrar em nome dele aqui na terra. Agradeço a paciência dos nossos irmãos, que Jesus continue conosco.